Rogério nunca esqueceu o som daquele prato se quebrando no chão. O barulho seco ecoou pelo jardim silencioso do condomínio como um aviso tardio de que algo havia se rompido para sempre. Ele acabara de chegar mais cedo do trabalho, ainda segurava um buquê de flores nas mãos, quando seus olhos se depararam com a cena que o deixaria sem chão. Sua mãe estava ali. Dona Olívia, ajoelhada na calçada, o vestido simples colado ao corpo pela água fria, as mãos enrugadas tentando recolher feijão e pedaços de carne espalhados pelo chão. À frente dela, Viviane segurava uma mangueira aberta, lavando a entrada da casa como se estivesse limpando sujeira. Não havia pressa no gesto, havia desprezo. "A senhora está fazendo bagunça", disse Viviane, sem sequer olhar nos olhos da velha. Rogério sentiu o ar desaparecer dos pulmões. O buquê escorregou de sua mão e caiu no chão. As flores se misturaram à comida espalhada. Ele deu 2 passos à frente, mas as pernas tremiam como se não lhe obedecessem mais. "Mãe!" A voz saiu fraca, quebrada. Dona Olívia levantou o rosto devagar. Mesmo envergonhada, mesmo molhada, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, desses que mães dão para não preocupar o filho. "Eu só vim te ver, meu filho. Trouxe o almoço que você gostava." Viviane se virou, surpresa ao perceber a presença do marido. "Amor, você chegou cedo." Essa senhora apareceu sem avisar, fez uma confusão. "Essa senhora é minha mãe." Rogério interrompeu, agora com a voz firme, embora os olhos estivessem marejados. O silêncio caiu pesado sobre o jardim. Ali, naquele instante, Rogério entendeu que o sucesso que tanto perseguira tinha lhe custado caro demais. E antes de continuar essa história que vai tocar fundo no seu coração, eu te faço um convite especial. Se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Ao se inscrever, você passa a receber histórias profundas, emocionantes, cheias de lições sobre família, amor, arrependimento e recomeços. Aqui cada história é feita para fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida. Agora respira fundo, porque essa história começa muito antes desse dia. Dona Olívia morava numa casa antiga, de muros baixos e jardim pequeno, no bairro do Macuco, em Santos. Era o tipo de casa que nunca ficava totalmente fechada, como se estivesse sempre esperando alguém. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ela colocava água para ferver, passava o café e varria a calçada com calma, cumprimentando quem passava. O cabelo branco, sempre preso num coque simples, denunciava o tempo que lhe ensinara mais do que qualquer livro. Viúva, há muitos anos, sustentava-se com pequenos serviços de costura, bainhas, concertos, barras de calça. A velha máquina Singer ocupava um canto da sala e fazia um barulho constante, quase reconfortante. Era como se a casa respirasse junto com ela, mas o que mais doía não era o cansaço das mãos, era o silêncio. Rogério fora sua única razão de viver. Desde pequeno, ela fizera questão de ensiná-lo que honestidade e respeito eram riquezas que ninguém podia tirar. Lembrava-se dos dias em que ele chegava da escola com fome e ela fingia já ter comido. "Come, meu filho, mãe já comeu." O estômago roncava, mas o sorriso permanecia firme. Quando Rogério passou na faculdade em São Paulo, Dona Olívia chorou escondido. Vendeu a velha máquina de costura por alguns meses para ajudá-lo com o aluguel do quarto simples onde ele moraria. No dia da despedida, abraçou o filho com força. "Não quero luxo, meu filho, só quero te ver feliz." Os anos passaram rápido. Rogério estudou, trabalhou, cresceu, abriu uma empresa, prosperou, ganhou respeito, comprou um apartamento de luxo, trocou o carro, passou a frequentar eventos importantes. Conheceu Viviane, elegante, impecável, sempre bem vestida, sempre preocupada com aparência e status. Aos poucos, as visitas à casa da mãe foram ficando raras. Sempre havia uma reunião, uma viagem, um compromisso. As ligações passaram de diárias para semanais, depois mensais.
Dona Olívia nunca reclamou. Apenas dizia aos vizinhos: ele está ocupado, mas está bem. Mesmo assim, todos os dias ela colocava 2 pratos na mesa. Um para ela, outro para o filho. Um hábito que nunca abandonou. Às vezes, à noite, sentava-se na cama e pegava a foto antiga de Rogério criança. O dinheiro não compra o abraço que eu queria te dar, meu filho. Enquanto isso, em São Paulo, Rogério mergulhava cada vez mais no trabalho. A empresa crescia, os lucros aumentavam, mas o vazio também. Às vezes via a mãe simples limpando escritórios e algo apertava dentro dele. Uma vez, deixou uma gorjeta generosa a uma senhora que usava o cabelo preso num coque parecido com o da mãe. Que Deus abençoe sua mãe, disse a mulher. Aquelas palavras o acertaram como uma faca. Naquela noite, comentou com Viviane: faz tempo que não vejo minha mãe. Acho que vou visitá-la. Viviane respondeu sem tirar os olhos do celular: agora não, Rogério. Amanhã temos reunião cedo. Ela está bem, pessoas simples se acostumam com pouco. Ele hesitou, olhou para a janela, mas se calou. Não percebeu que cada adiamento construía o caminho para o arrependimento. Até que, numa manhã de domingo, Dona Olívia acordou com um aperto diferente no peito. Algo dizia que precisava ver o filho, sem avisar, sem pedir permissão, porque mãe não precisa de convite. Preparou o almoço preferido dele: arroz soltinho, feijão bem temperado, carne de panela com batatas. Colocou tudo num potinho de alumínio, pegou a Bíblia surrada, a bolsa velha de couro e saiu. Ela não imaginava que aquele gesto de amor a levaria ao momento mais doloroso de sua vida e à maior decisão que Rogério jamais tomaria. Dona Olívia caminhava devagar pelas ruas da cidade, segurando com cuidado o potinho de alumínio ainda quente. O ônibus estava cheio, mas ninguém parecia notar aquela senhora de passos curtos e olhar ansioso. Ela se sentou perto da janela, observando a paisagem mudar, os bairros simples ficando para trás, os prédios altos surgindo pouco a pouco. Cada solavanco do ônibus fazia o coração dela bater mais rápido, não por medo, mas por expectativa. Fazia tanto tempo que não via o filho que tinha receio de não reconhecê-lo de imediato. Na bolsa, além da Bíblia antiga, levava uma foto dobrada de Rogério ainda menino, sorrindo, com os dentes de leite à mostra. Sempre carregava aquela foto quando saía de casa, como se fosse um amuleto. Enquanto o ônibus avançava, as lembranças vinham como ondas. Ela se recordava das noites em claro quando Rogério era pequeno, das febres, dos sustos, das orações sussurradas no escuro, pedindo a Deus que protegesse aquele menino que era tudo o que ela tinha. Lembrava-se do dia em que ele caiu da bicicleta e voltou para casa com o joelho sangrando, chorando, e ela o abraçou com força, dizendo que tudo ia ficar bem. Mãe está aqui, sempre vai estar, dizia naquela época. Mas o tempo passou e as promessas silenciosas foram se perdendo entre compromissos, reuniões e agendas lotadas. Quando o ônibus parou próximo ao condomínio de Rogério, Dona Olívia desceu com dificuldade. O lugar parecia outro mundo. Portões altos, câmeras, guarita com segurança. Ela ajeitou o vestido simples, respirou fundo e se aproximou do portão. "Pois não?" perguntou o porteiro desconfiado. Eu vim ver meu filho." "Rogério", disse ela com a voz baixa, quase pedindo desculpas por estar ali. O porteiro a observou dos pés à cabeça. "Ele não avisou nada, senhora." "Eu sei, mas eu sou mãe dele." Depois de alguns minutos e algumas ligações, o portão foi liberado. Dona Olívia entrou com cuidado, como quem pisa em terreno proibido. O coração batia forte. Cada passo parecia pesado demais. Enquanto isso, dentro da casa, Viviane organizava a sala com atenção exagerada. Gostava que tudo estivesse impecável. O sofá claro sem uma dobra fora do lugar, o tapete limpo, as almofadas perfeitamente alinhadas. Para ela, aparência era tudo. A imagem que passavam ao mundo importava mais do que qualquer sentimento.
Quando ouviu o barulho no jardim, franziu a testa. Abriu a porta e se deparou com Dona Olívia parada, segurando o potinho de comida com as duas mãos. "Pois não?" perguntou fria. "Bom dia, eu sou mãe do Rogério", respondeu a velha, sorrindo com timidez. "Vim trazer o almoço que ele gosta." Viviane demorou alguns segundos para responder. Olhou ao redor como se temesse que alguém estivesse vendo aquela cena. "Ele não está", mentiu. "E a senhora não pode ficar aqui." "Eu espero", disse Dona Olívia rapidamente. "Não incomodo, não. Fico sentadinha." Sem pedir permissão, caminhou até o banco do jardim e se sentou. Viviane sentiu o rosto esquentar de irritação. Aquela presença simples, deslocada, parecia manchar a imagem perfeita que ela tanto prezava. "A senhora precisa ir embora", insistiu. "Aqui não é lugar para isso." "Só um pouquinho", pediu Dona Olívia. "Faz tempo que não vejo meu filho." Viviane respirou fundo, perdeu a paciência. Pegou a mangueira que estava próxima e abriu o registro, começando a lavar a calçada com força, jogando água perto dos pés da velha, como quem tenta expulsar algo indesejado. "Está sujando tudo", disse, elevando a voz. Assustada, Dona Olívia tentou se levantar. O potinho escorregou de suas mãos, se abriu e a comida se espalhou pelo chão. Ela se ajoelhou imediatamente, tentando juntar tudo como se aquilo ainda pudesse ser salvo. Me desculpa, repetia, a voz tremendo. Foi exatamente nesse momento que Rogério chegou. A cena se gravou em sua memória como uma ferida aberta. A mãe no chão, a comida espalhada, a mangueira aberta, o olhar de desprezo de Viviane. Tudo aquilo aconteceu rápido demais e, ao mesmo tempo, lento o suficiente para que ele sentisse cada segundo como uma eternidade. Depois do silêncio pesado que se seguiu à revelação de que aquela senhora era sua mãe, Rogério se aproximou devagar. Ajudou Dona Olívia a se levantar, envolveu-a com o próprio paletó e segurou suas mãos frias. "Me perdoa, mãe", disse com a voz embargada. Ela balançou a cabeça, ainda tentando sorrir. "Não precisa pedir perdão, meu filho. Eu só queria te ver." Viviane observava a cena desconfortável, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, sentiu que perdera o controle da situação. Rogério levou a mãe para dentro da casa, ignorando o olhar da esposa. Sentou Dona Olívia no sofá caro, aquele que quase nunca era usado, e lhe ofereceu água. "Você não devia ter vindo sozinha", disse ele, mais para si mesmo do que para ela. "Mãe não espera convite", respondeu Dona Olívia. "Espera saudade." As palavras atravessaram Rogério como um golpe. Ele percebeu o quanto havia falhado, não por maldade, mas por ausência. Pouco depois, Rogério levou a mãe de volta para casa. No caminho, o silêncio falava alto. Antes de se despedirem, Dona Olívia segurou o rosto do filho com carinho. "Só não some, meu filho", Rogério prometeu. Mas dessa vez, sabia que não poderia ser apenas da boca para fora. Aquele dia não terminou ali. Ele estava apenas começando a cobrar tudo o que fora deixado para depois. Depois de deixar Dona Olívia em casa, Rogério não conseguiu voltar direto para o condomínio. Dirigiu sem destino por alguns minutos, as mãos firmes no volante, mas o olhar perdido. A imagem da mãe ajoelhada no chão não saía de sua mente. Cada semáforo fechado parecia lhe dar tempo demais para pensar em tudo o que havia ignorado ao longo dos anos. Quando finalmente estacionou o carro, desligou o motor e ficou ali, em silêncio. Pela primeira vez desde que se tornara um homem bem-sucedido, Rogério sentiu vergonha de si mesmo, não da empresa, não do dinheiro, não do status, vergonha do filho que se tornara. Lembrou-se de quantas vezes Dona Olívia ligara e ele respondera apressado, prometendo ligar depois. Quantas mensagens deixara sem resposta, quantos aniversários passara longe, quantos domingos trocara por reuniões que nem lembrava mais.
Quando chegou em casa naquela noite, Viviane estava sentada na sala, com os braços cruzados. O clima era pesado. Você me expôs hoje, disse ela sem rodeios. Fez parecer que eu sou uma vilã. Rogério respirou fundo. Você humilhou minha mãe. Eu protegi nossa casa, rebateu ela. Aquela senhora apareceu sem avisar. Sujou tudo. Aquela senhora me criou sozinha, interrompeu Rogério, elevando o tom pela primeira vez em anos. Passou fome para que eu tivesse o que comer. Vendeu coisas de casa para que eu estudasse, e você jogou comida nela como se fosse lixo. Viviane ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa com a firmeza do marido. Você está exagerando, disse por fim. Pessoas simples são assim mesmo, Rogério. Não entendem limites. Ele sentiu algo se romper ali. Não foi raiva, foi clareza. Minha mãe não é simples, respondeu. Ela é digna. E se você não consegue enxergar isso, o problema não é ela. Viviane se levantou indignada. Você está escolhendo ela no meu lugar? Rogério demorou a responder. Eu estou escolhendo fazer o que é certo. A discussão terminou sem acordo. Viviane se trancou no quarto e Rogério passou a noite no escritório sem conseguir dormir. Pela primeira vez, questionou o casamento que construíra. Percebeu que havia moldado sua vida para agradar expectativas que não eram suas. Na manhã seguinte, acordou cedo e dirigiu até a casa da mãe. Quando Dona Olívia abriu a porta e o viu ali, levou a mão ao peito surpresa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou preocupada. Aconteceu, respondeu ele, entrando e abraçando-a com força. Eu acordei. Ela não entendeu completamente, mas sentiu o coração se aquecer. Preparou o café, colocou pão na mesa e os dois se sentaram como não faziam havia anos. Me perdoa, mãe, disse Rogério sem rodeios, por ter demorado tanto. Dona Olívia segurou a mão do filho. O tempo de Deus não é o nosso, respondeu. O importante é que você voltou. Nos dias seguintes, Rogério começou a mudar pequenas coisas. Ligava para a mãe todos os dias, passava para vê-la sem avisar. Consertou a cerca do jardim, trocou a lâmpada da sala, ouviu histórias repetidas sem olhar o relógio. E a cada gesto simples, sentia algo dentro de si se reorganizar. Viviane observava tudo com impaciência. Aquela nova versão do marido não combinava com o plano de vida que ela tinha em mente. Você está se afastando de mim, acusou certa noite. Eu estou me aproximando de quem eu nunca deveria ter deixado, respondeu ele. A distância entre os dois cresceu silenciosa. Não havia mais afinidade, apenas conveniência. Rogério começou a perceber que passara anos tentando se encaixar em um mundo que não respeitava suas origens. Certo domingo, Dona Olívia convidou o filho para ir à igreja do bairro. Uma reunião simples, com poucas pessoas, mas cheia de acolhimento. Rogério hesitou. Fazia anos que não entrava em uma igreja. Vai comigo, meu filho, pediu ela. Não precisa falar nada, só senta do meu lado. Ele aceitou. A igreja era pequena, com bancos de madeira e paredes claras. Nada luxuoso, mas havia algo ali que ele não sentia em nenhum outro lugar. Paz. As pessoas sorriam, cumprimentavam Dona Olívia pelo nome. Rogério não era o empresário bem-sucedido ali. Era apenas o filho da Olívia. Durante a reunião, o pastor falou sobre honrar pai e mãe. Sobre como o sucesso perde o sentido quando nos afasta de quem nos ama de verdade. Cada palavra parecia atravessar Rogério por dentro. Ele olhou para a mãe ao seu lado. As mãos juntas, os olhos fechados, o rosto sereno. E ali, naquele banco simples, Rogério chorou em silêncio. Na saída, Dona Olívia segurou o braço do filho. Fico feliz que você tenha vindo. Eu também, respondeu ele sincero. Naquela noite, Rogério voltou para casa decidido. Chamou Viviane para conversar. Eu não vou mais me afastar da minha mãe, disse com calma, e não vou permitir que ela seja desrespeitada. Viviane o encarou, fria. Então, talvez você precise escolher. Rogério respirou fundo. Pela primeira vez,
Não sentiu medo da escolha. Talvez eu precise mesmo. E aquela decisão silenciosa começava a redesenhar completamente o rumo da sua vida. A decisão que Rogério tomou naquela noite não trouxe alívio imediato. Pelo contrário, trouxe um peso diferente, mais denso, mais real. Ao dizer em voz alta que não permitiria mais que a mãe fosse desrespeitada, ele abriu uma porta que não poderia mais fechar. Sabia disso. E Viviane também. Nos dias seguintes, a casa se transformou em um território silencioso de disputa. Não havia mais discussões explosivas, mas o silêncio era cortante. Viviane falava o necessário, mantinha a postura impecável, mas seus gestos eram frios, calculados. Rogério, por sua vez, passou a enxergar coisas que antes ignorava. A forma como ela torcia o nariz ao ouvir o nome de Dona Olívia. O desprezo velado com que se referia às pessoas simples, a obsessão com aparência, com o que os outros pensariam. Certa noite, enquanto jantavam em silêncio, Viviane quebrou a quietude. Sua mãe ligou hoje, disse, mexendo no prato sem apetite. Quer saber quando você vai levá-la para almoçar fora? Rogério ergueu os olhos. E isso te incomoda? Viviane pousou os talheres com cuidado exagerado. Incomoda o fato de você estar mudando tudo por causa dela. Rogério respirou fundo. Eu não estou mudando por causa dela. Estou mudando porque percebi quem eu estava me tornando. Você sempre foi ambicioso, rebateu Viviane. Sempre quis crescer. Foi isso que me atraiu em você. Ambição não precisa significar abandono, respondeu ele. Eu posso crescer sem pisar na minha própria história. Viviane se levantou da mesa. Eu não me casei para viver cercada de gente simples, Rogério. As palavras ficaram suspensas no ar. Ele não respondeu. Não porque concordasse, mas porque pela primeira vez entendeu que estavam falando línguas diferentes. Na manhã seguinte, Rogério foi novamente à casa da mãe. Encontrou Dona Olívia sentada na varanda, costurando devagar, com os óculos escorregando pelo nariz. Chegou cedo hoje, disse ela, sorrindo. Queria ficar um pouco mais, respondeu ele. Sentou-se ao lado dela, observando os movimentos lentos das mãos enrugadas. Mãe, você já se sentiu um peso para alguém? Dona Olívia parou de costurar e o olhou com atenção. Filho, quem ama nunca é peso. Peso é viver sem amor. As palavras simples atingiram Rogério em cheio. Ele sentiu os olhos marejarem. Me desculpa por ter te feito sentir assim algum dia. Ela segurou o rosto dele com carinho. Já passou. O importante é o agora. Naquele dia, Rogério decidiu fazer algo que vinha adiando havia anos. Levou a mãe para almoçar fora. Um restaurante simples, de comida caseira, nada sofisticado, nada de luxo, mas Dona Olívia parecia uma criança feliz, olhando o cardápio, comentando os pratos, agradecendo a cada garfada. Faz tempo que eu não saio assim, disse ela emocionada. Enquanto isso, Viviane observava tudo de longe. Viu fotos circularem nas redes sociais, comentários carinhosos, pessoas elogiando Rogério por estar com a mãe. Aquilo a incomodou mais do que qualquer discussão. Não era a presença da sogra que a irritava, mas o fato de Rogério não se importar mais com a imagem perfeita que ela tanto valorizava. Naquela noite, Viviane arrumou as malas. Acho melhor a gente dar um tempo, disse, fria. Você precisa decidir quem você quer ser. Rogério olhou para as malas, depois para ela. Eu já decidi, respondeu com calma. Só demorei para perceber. Ela saiu sem chorar, sem olhar para trás. E pela primeira vez, Rogério não correu atrás. Os dias seguintes foram estranhos. A casa grande parecia ainda maior vazia. Mas, diferente de antes, o vazio não doía da mesma forma. Ele passou a dormir melhor. Acordava mais leve. Começou a ir à igreja com a mãe aos domingos. No início, apenas acompanhando. Depois prestando atenção. Por fim, refletindo. Em uma dessas reuniões, o pastor falou sobre escolhas difíceis, sobre perder para ganhar, sobre como, às vezes, é preciso deixar algo ir para que a vida volte a fluir.
Rogério sentiu que aquela mensagem era para ele. Após a reunião, ficou conversando com pessoas simples, ouvindo histórias, sendo tratado sem interesse. Ali, ninguém se importava com seu cargo, seu carro ou sua conta bancária. Ele era apenas o Rogério. Em casa, passou a rever decisões antigas, reduziu carga de trabalho, delegou mais, descobriu que o mundo não desabava quando ele desacelerava. Pelo contrário, tudo parecia mais claro. Certa noite, sentado na varanda da casa da mãe, Rogério observava o céu estrelado. "Mãe, eu perdi muita coisa tentando ganhar o mundo", disse ele. "Mas ganhou a chance de viver diferente agora", respondeu ela. Ele sorriu. Pela primeira vez, Rogério entendeu que sucesso sem raízes não sustenta ninguém. E que honrar quem nos deu a vida não é um favor, é um privilégio. E enquanto aquela fase de ruptura chegava ao fim, algo novo começava a nascer. Um Rogério mais consciente, mais humano, mais inteiro. O Natal chegou silencioso naquele ano. Não houve pressa, nem luxo, nem expectativas exageradas. Rogério acordou cedo, como fazia desde que a vida começara a desacelerar. A casa estava simples, organizada apenas com o essencial. Não era o antigo condomínio fechado, era a casa da mãe. Na cozinha, Dona Olívia mexia uma panela no fogão, cantarolando baixinho. O cheiro de comida caseira se espalhava pelo ambiente, trazendo uma sensação que Rogério não sentia havia décadas. Lar. "Bom dia, meu filho", disse ela sorrindo. "Bom dia, mãe. Feliz Natal." As palavras saíram leves, verdadeiras, nada ensaiadas. Sentaram-se à mesa pequena, com uma toalha florida antiga, daquelas guardadas para ocasiões especiais. Não havia muitos pratos, mas havia cuidado. Cada detalhe carregava significado. Rogério observava a mãe com atenção, percebendo marcas do tempo que antes ignorava. E, ao mesmo tempo, via força. Uma força silenciosa que sustentara tudo sozinha. "Eu agradeci tanto a Deus por esse Natal", disse Dona Olívia. "Não pelo que tenho, mas por quem voltou." Rogério sentiu os olhos marejarem. Depois do café, saíram juntos para a reunião de Natal na igreja do bairro. A mesma igreja simples, de bancos de madeira e paredes claras. Ao entrarem, foram recebidos com abraços sinceros. Pessoas que conheciam Dona Olívia pelo nome, pela história, pela fé. Sentaram-se juntos. Rogério, mais uma vez, fechou os olhos durante a oração. Mas dessa vez, não pediu perdão apenas. Pediu sabedoria para não esquecer jamais quem era. O pastor falou sobre filhos que se perdem tentando ganhar o mundo e sobre pais e mães que nunca deixam de esperar. Rogério sentiu como se cada palavra tivesse sido escrita para ele. Quando o coral começou a cantar, ele segurou a mão da mãe com força. Dona Olívia apertou de volta emocionada. Na saída da igreja, o sol iluminava a rua simples. Rogério respirou fundo. "Obrigado por nunca desistir de mim", disse ele. "Mãe não desiste", respondeu ela. "Mãe espera." Naquele dia, Rogério tomou uma decisão definitiva. Vendeu o apartamento de luxo. Mudou-se para uma casa simples, próxima da mãe. Reorganizou a empresa para trabalhar menos horas. Perdeu alguns contratos. Ganhou tempo. Ganhou paz. Viviane seguiu seu caminho. Não houve reconciliação. Não houve ódio. Apenas caminhos diferentes. Rogério aprendeu que algumas pessoas caminham conosco até certo ponto. E está tudo bem. Meses depois, Rogério ajudou a reformar a igreja do bairro. Não fez questão de divulgar. Não colocou placa com nome. Fez em silêncio, como quem devolve algo à vida. Certa tarde, sentado na varanda com Dona Olívia, ele comentou: "Passei a vida achando que precisava conquistar tudo sozinho." Ela sorriu. "E descobriu que ninguém vence sem raízes." Rogério olhou o céu, respirou fundo. Não havia mais vazio, não havia mais pressa, apenas gratidão. E naquele Natal, diferente de todos os outros, Rogério não foi espectador. Foi filho, foi presente, foi inteiro.
O Natal chegou sem barulho naquele ano. Não houve contagem regressiva, nem ansiedade, nem aquela sensação estranha de estar sempre esperando algo que nunca vinha. Rogério acordou antes do amanhecer, como fazia nos últimos meses, mas dessa vez não despertou com o peso no peito que o acompanhara por tantos anos. Abriu os olhos devagar, ouvindo apenas o som distante de um galo cantando e o vento leve balançando as folhas da mangueira no quintal. Levantou-se com calma. O chão frio sob os pés o trouxe para o presente. Não estava no apartamento de luxo, nem cercado de paredes silenciosas demais. Estava na casa da mãe, a mesma casa simples onde crescera, onde aprendera a andar, a falar, a cair e levantar. O tempo havia passado, os móveis estavam mais gastos, as paredes precisavam de pintura, mas algo ali permanecia intacto: o sentimento de lar. Na cozinha, Dona Olívia já estava acordada. Mexia uma panela no fogão com movimentos lentos e cuidadosos, como se cada gesto fosse uma oração silenciosa. Usava o vestido azul claro que reservava para datas especiais. O cabelo branco preso com cuidado emoldurava um rosto sereno, marcado pelo tempo, mas iluminado por uma paz que Rogério só agora começava a entender. "Bom dia, meu filho", disse ela sem se virar, como se já soubesse que ele estava ali. "Bom dia, mãe. Feliz Natal." As palavras não soaram automáticas. Não eram apenas um costume. Carregavam intenção. Dona Olívia virou-se devagar e sorriu. Um sorriso largo, cheio de significado. "Feliz Natal, meu filho. Que Deus nos conceda mais um dia juntos." Rogério sentou-se à mesa pequena, coberta com a toalha florida antiga, aquela que ela só usava em ocasiões especiais. Observou cada detalhe: o pão cortado em fatias grossas, o café passado na hora, o cheiro da comida simples preenchendo o ambiente. Tudo ali dizia o que ele demorara a aprender. O valor não estava na quantidade, mas no cuidado. "Dormiu bem?" perguntou ela. "Dormi como não dormia há anos." Ela assentiu, como se entendesse exatamente o que ele queria dizer. Enquanto comiam, o silêncio não incomodava. Pelo contrário, era um silêncio confortável, cheio de presença. Rogério percebeu que durante toda a vida adulta tivera medo desse tipo de silêncio. Sempre precisara preenchê-lo com reuniões, compromissos, ruídos. Agora, ele apenas existia ali. "Mãe", começou ele hesitante, "você já se perguntou se eu teria sido diferente se tivesse ficado mais tempo aqui?" Dona Olívia pousou a xícara com cuidado. "Não, meu filho, cada um tem seu caminho. O importante não é onde a gente se perde, é onde a gente decide voltar." As palavras ecoaram fundo. Depois do café, começaram a se arrumar para a reunião de Natal na igreja do bairro. Rogério vestiu uma camisa simples, nada sofisticado. Não queria chamar atenção. Dona Olívia ajeitou o lenço no pescoço e pegou a Bíblia antiga de capa gasta que carregava havia décadas. Saíram caminhando devagar pelas ruas conhecidas. Vizinhos acenavam, desejavam Feliz Natal. Rogério respondia, sentindo-se pela primeira vez parte daquele lugar. Não como o homem bem-sucedido que venceu na vida, mas como o filho da Olívia. Ao entrarem na igreja, foram recebidos com sorrisos sinceros, abraços simples, nenhuma curiosidade exagerada, nenhum interesse oculto, apenas gente. Sentaram-se no meio dos bancos de madeira. O coral se preparava. As luzes eram suaves. O ambiente simples carregava algo que Rogério jamais encontrara nos salões luxuosos que frequentara: verdade. Durante a reunião, o pastor falou sobre filhos que partem em busca do mundo e sobre pais e mães que permanecem esperando, mesmo quando tudo parece perdido. Falou sobre orgulho, arrependimento e reconciliação. Cada palavra parecia atravessar Rogério como uma confissão que ele nunca tivera coragem de fazer em voz alta. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez, não pediu sucesso, pediu discernimento. Pediu que nunca mais permitisse que o orgulho o afastasse do que realmente importava.
Quando o coral começou a cantar, Rogério sentiu a mão da mãe procurar a sua. Ele apertou de volta, com força. Dona Olívia chorava em silêncio. Ele também. Naquele banco simples, Rogério compreendeu algo que dinheiro nenhum lhe ensinara. A vida não cobra quanto você conquistou, mas quem você abandonou no caminho. Após a reunião, ficaram alguns minutos no pátio da igreja. O sol começava a aquecer a manhã. Crianças corriam, pessoas conversavam. A vida seguia simples, mas plena. Eu rezei tanto por esse dia, disse Dona Olívia, e eu demorei demais para chegar, respondeu ele. Ela tocou o rosto do filho. Você chegou quando precisava. Naquela mesma semana, Rogério iniciou mudanças definitivas, não impulsivas, conscientes. Vendeu o apartamento de luxo, desfez-se de objetos que nunca usava, reduziu drasticamente a carga de trabalho, delegou decisões, perdeu contratos, ganhou tempo, mudou-se de vez para perto da mãe, reformou a casa aos poucos, sem tirar sua essência. Não quis modernizar demais, queria preservar a memória. Viviane não voltou. Não houve reconciliação, não houve vilões, apenas caminhos que já não se cruzavam. Rogério aprendeu que algumas pessoas não suportam quando você muda para melhor, porque isso revela o que elas nunca quiseram mudar em si mesmas. Meses depois, Rogério passou a ajudar discretamente a igreja do bairro. Reformou o telhado, comprou bancos novos, ajudou famílias em dificuldade. Não fez questão de aparecer. Não colocou nome em nada. Certa tarde, sentado na varanda com Dona Olívia, observando o céu avermelhado do fim de tarde, Rogério falou: Eu achei que precisava conquistar o mundo para ser alguém. Ela sorriu e descobriu que precisava voltar para casa. Rogério respirou fundo. Não havia mais vazio. Não havia mais culpa. Apenas gratidão. E naquele Natal, diferente de todos os outros, Rogério não foi espectador da própria vida. Foi filho, foi presença, foi inteiro.